Você lê algo que achava que só acontecia com você e descobre que aconteceu há 100 anos com Dostoiévski. Isso é uma grande libertação para quem sofre, que sempre pensa que está sozinho. É por isso que a arte é importante. Você acha que a sua dor e sua mágoa são inéditas na história do mundo, mas então você lê. Foi Dostoiévski e Dickens que me ensinaram que as coisas que mais me atormentavam eram justamente as que me conectavam a todas as pessoas que estavam vivas ou que já viveram. Somente quando enfrentamos essas feridas abertas em nós mesmos, podemos entendê-las nos outros. Esse trecho é de uma entrevista do James Baldwin e apareceu para mim nos stories quando eu ainda tinha Instagram, justamente quando eu estava lendo Dostoiévski. E coincidentemente eu tinha acabado de passar aqui por um trecho que me fez sentir exatamente como o James Baldwin falou. Parecia que eu tinha pensado aquilo e o Dostoiévski tinha escrito há mais de, acho que, ou há quase 150 anos. O livro que eu estava lendo era Os Irmãos Karamazov, este calhamaço, que conta a história de três irmãos, do Dmitri, o primeiro de todos, que é um homem impulsivo, ele se parece muito com o pai, ele é um pouco mulherengo, e ele detesta esse pai, mas se parece com o pai do Ivan, que é um homem cético, ateu, mas muito brilhante, muito inteligente, e do Alyosha, um jovem virtuoso que é discípulo do Starya Zosima, que é essa figura, esse mestre espiritual da história. E do pai deles, que é um homem assim detestável, ele é devasso, lascivo, ele ganha dinheiro com negócios ilegais, é mulherengo, mundano e que não criou nenhum desses filhos. E por ter essa personalidade aí detestável, pode ser que tenha mais um filho ali ilegítimo dele. O livro, como é típico do Dostoiévski, é recheado de diálogos longos, enormes, que traduzem a alma dos personagens e como os personagens se sentem. A história toda é conduzida por um fio ali, que é uma ideia do Ivan, que é, lembrando, é o ateu, que ele diz o seguinte: se Deus não existe, então tudo é permitido. A partir daí, o Dostoiévski nos leva a uma história entre a morte e a vida, a fé e a descrença, a moralidade e a liberdade, sempre com muitas reflexões filosóficas. Inclusive, essa ideia permeia aí o maior acontecimento do livro, que eu acho que não é assim um grande spoiler, mas é o assassinato desse pai detestável. O meu primeiro contato com Dostoiévski tinha sido há 5 anos. O primeiro livro que eu li foi Crime e Castigo. E eu gostei muito na época, eu já entendi, né, por que as pessoas amam tanto Dostoiévski, porque Dostoiévski é um clássico enorme. Porém, acho que não. Na época eu estava muito apaixonada pelo Hermann Hesse e pelo Tolstói. E aí eu gostei, mas assim, não entrou, tipo, é um dos autores da minha vida. E com os Irmãos Karamazov foi diferente. Eu me senti, então, me senti compreendida pelo Dostoiévski, abraçada pelo Dostoiévski, porque logo no começo tem um trecho em que o Starya Zosima, né, como eu falei, esse mestre espiritual, ele tá atendendo algumas pessoas e chega uma mulher com um problema gigante, que é a perda da fé. E eu enfrentei aí, tenho enfrentado há vários anos por ter me aprofundado mais em questões filosóficas e, enfim, enxergado o mundo de forma mais materialista, eu também perdi a minha fé. Nunca fui uma pessoa muito religiosa, apesar de ter sido criada na igreja católica, né? Fiz até crisma, mas nunca fui muito praticante. Então, ao longo da vida adulta, parei de praticar. Ainda tinha alguma questão minha de espiritualidade mesmo, sem religião específica, mas também isso foi se perdendo até o ponto de chegar aí numa perda quase que total da fé. Eu acho que eu só não me coloco como ateia mesmo, porque eu ainda também eu desconfio da não existência de nada, sabe? Eu sou descrente de tudo. E, cara, isso foi muito difícil. Perder a fé, eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer a uma pessoa, porque tu começa a pensar muito mais sobre a vida, sobre a morte. Então, eu entrei numa crise terrível quanto a isso. Passei a ter muitos medos e comecei a pensar, nossa, é só isso aqui a vida, será? E essa personagem, ela tem exatamente essas questões, esses questionamentos. Ela chega e ela diz que ela tá muito mal, porque, assim, como é que pode que depois que morre acaba tudo, sabe? Então, quando eu li isso, eu entendi que é uma questão humana. Mesmo quem acredita, agora que eu li também o Mito de Sísifo, do Albert Camus, eu me toquei um pouco disso, assim. Tem pessoas que não ficam pensando nisso o tempo todo, que acreditam, que têm alguma fé,
mas é uma questão filosófica humana de pensar sobre o que vem depois, né? A nossa consciência nos permite pensar sobre isso. E isso foi bonito, assim, eu me senti abraçada. É como se esse autor, que já é morto há tanto tempo, e que escreveu isso há mais tempo ainda, que era lá russo, do outro lado do planeta, ele me entendia, sabe? Então, eu na minha solidão ali, na minha solidão existencial, me senti acolhida. E por isso, nesse momento, eu já sabia que ia se tornar um dos livros da minha vida. Um livro maravilhoso, e tem muitos outros momentos aqui, eu marquei várias passagens. As pessoas têm medo de ler clássicos, e principalmente clássicos russos, só que, gente, isso aqui é um grande novelão, sabe? Um drama, e os personagens, eles são muito crus, né? Tem alguns que são muito terríveis, mas que a gente também se identifica, porque todo mundo é um pouco todo mundo carrega essa miséria humana e todo mundo erra e tem essas falhas, às vezes até repetitivas, né? Essas falhas repetitivas, a gente se identifica um pouco. Alguns momentos que me marcaram muito, tem o capítulo do Grande Inquisidor, que pode ser considerado uma obra dentro da obra, que seria essa parábola do Ivan, que ele lê, então ele fala para o Alyosha, que conta como um cardeal da igreja prende Jesus Cristo depois de ele voltar à vida. E aí fala também muito sobre essa questão da necessidade humana por sempre ter uma dominação, sabe? De não pensar por si só, de não estar totalmente livre, de ter alguma coisa ali mantendo todo mundo no prumo. A história de vida do Starry Zósima também é muito, muito massa de ler. E no final tem uma conversa do Ivan com o diabo, que para mim daí foi assim fechar com chave de ouro a história. O diabo ali, ele é uma criação do Ivan, só que, né, é como se fosse um lado dele que ainda quer crer. Então é um livro fantástico. Ele é o livro mais maduro do Dostoiévski, o último que ele escreveu antes de morrer. Era até para ter uma continuação, mas, né, não deu tempo. E é maravilhoso. Eu considero esse um livro que todo mundo deveria ler em algum momento. Ele é um dos clássicos, né, da literatura mundial, assim, um dos clássicos essenciais, digamos, e inspirou muitos outros escritores e filósofos e com certeza mudou a minha vida. Então é isso. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para mais resenhas como essa.